Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São apenas alguns textos em que a tônica da palavra de Deus está presente, que é a alegria. A alegria no Senhor, a alegria do Senhor. E essa alegria é a marca característica daquele que foi regenerado, daquele que é uma nova criatura. A nova criatura é reconhecida pela sua alegria, porque essa alegria não depende de mais nada. Depende exatamente do tudo, como foi falado aqui, que é Jesus Cristo. E a nova criatura tem alegria dentro de si por uma questão simples, porque dentro dela tudo se fez novo. Vou pedir ao irmão Paulo para ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí está a razão dessa alegria. No primeiro olhar, tudo se fez novo. Mas vamos estar nos aprofundando em relação a isso nessa noite. E essa alegria vem do dom mais precioso que foi dado, que é a vida. O bem mais precioso que alguém pode ter é a vida. Não há dinheiro que compre vida, não há bens que comprem vida. Tudo aquilo se resume à vida. Os bens e as coisas sem a vida de nada valem. E isso foi dado, isso foi concedido pelo Senhor através de Jesus Cristo. E essa vida que foi dada não é uma vida qualquer, simplesmente a vida do tudo, que é Jesus Cristo. Pedi ao Paulo para ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, em que nós vemos aonde está essa vida, de onde vem essa vida. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A vida é dada no nome de Jesus Cristo. Ou seja, sem esse nome, sem Cristo não há vida. Conforme nós podemos verificar na carta aos Efésios, no capítulo 2, não há vida sem Jesus Cristo. Efésios 2, de 1 a 3. É um texto que sintetiza muito bem a condição passada do homem, a condição em que todo homem está assim que nasce, assim que chega a esse mundo. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós lemos em João 20, 31, para que tenhais vida em seu nome, ou seja, sem Cristo não há vida. Por isso aqui ele fala no versículo 1, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem não tinha vida. O homem, podemos dizer assim, ele existia, mas não havia vida nele, porque a vida está em Cristo, a vida é Cristo. E quando ele fala no versículo 2, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos filhos da desobediência de Adão. Essa questão é essencial para se conhecer o porquê, a necessidade de uma vida. A desobediência de Adão foi a causa do homem não ter vida. E ele prossegue no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, ou filhos do juízo, filhos do julgamento. O juízo esse proferido a Adão. O Senhor havia dito a Adão, se nós formos a Gênesis 2, nos versículos 16 e 17,
o Senhor havia dado uma ordem a Adão. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesse texto está a explicação do filho da desobediência. De toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Adão teve o conhecimento do mal, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Filhos da desobediência. Nós não somos filhos apenas do desobediente, nós somos filhos da desobediência, filhos do ato dele, do ato de Adão. Porque o fato de Adão ser desobediente não implicaria que fôssemos desobedientes, mas o ato de Adão levou toda a humanidade a ser desobediente. Não apenas o adjetivo aplicado a Adão, o desobediente, mas a desobediência foi passada à humanidade. Por isso éramos, por natureza, filhos da ira. Primeiro foi a desobediência, que éramos filhos da desobediência, Adão foi desobediente e a humanidade inserida na desobediência. E depois ele diz, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Éramos por natureza filhos da ira, ou filhos do juízo. O juízo foi esse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí se fechou a desobediência e o juízo. Houve uma condicional do Senhor, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o juízo se cumpriu. Toda a humanidade nasceu, digamos, se fosse possível, nasceu morta. Ela não chegou a nascer, porque a humanidade simplesmente existe, porque não há vida, a essência da vida que é Cristo não há no homem natural. E por isso que falamos a nova criatura. Aqueles que não estão familiarizados com esse termo que eu disse no início, a nova criatura, a sua característica é a alegria. Então a nova criatura é o que não faz mais parte dessa geração que é por natureza filho da desobediência e filho da ira. E quando esse homem, no versículo 6 de Gênesis 3, tomou da árvore para se comer e disse, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Nesse ponto, a humanidade perdeu a vida que tinha, que a vida era o seu próprio Criador, que era Jesus Cristo. E esse homem, ele precisa de vida, porque ele está morto. Esse homem não tem vida fora de Cristo. E essa vida está em Cristo, conforme nós podemos verificar em 2 Timóteo 1, versículo 1. Essa promessa de vida está exatamente em Jesus Cristo, na vida dele. 2 Timóteo 1, 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A vida está em Cristo Jesus. Por isso a vida é Cristo Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também em João 11, 25, vou pedir ao Paulo para ler um outro texto, falando a respeito da vida, que Jesus Cristo é a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora nós vimos, o homem não tem vida. Ele simplesmente está no mundo. Ele estava morto nos seus delitos e pecados. Aqueles que não têm Cristo ainda estão mortos nos delitos e pecados. Como se apossar dessa vida de que a Bíblia fala, a vida está em Cristo, eu sou a ressurreição e a vida? Como essa vida pode fazer parte, ou o contrário, o homem fazer parte desta vida, que nós vamos estar verificando mais adiante? O que é necessário? A primeira coisa, para que exista essa vida, para que essa vida faça parte do homem, é necessário o que a Bíblia nos diz em Marcos 8, de 34 a 36. Marcos 8, dos versículos 34 ao versículo 36. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo,
e perder a sua alma. Esse texto é interessante ao analisarmos ele com cuidado. Inicia dizendo o seguinte: e chamando a multidão a si com os discípulos. Isso nos mostra o quanto era importante aquilo que Jesus havia de dizer. Ele falou: todos que estão, venham aqui. Em alguns momentos nós vemos Jesus tomando os discípulos à parte e tendo uma conversa, digamos, particular com os discípulos. Mas nesse ponto ele disse, ele chamou a si a multidão e os discípulos. Por quê? Ele estaria dizendo algo de extrema importância. Aquilo que era urgente que todos estivessem tendo conhecimento. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O tome a sua cruz é exatamente você verificar que a cruz não é de Jesus Cristo. A cruz não era dele. A cruz era nossa, como foi nossa. Ele simplesmente, fisicamente esteve lá, no nosso lugar. Mas a cruz é nossa. Ele diz, tome a sua cruz. É você identificar, aquela cruz é a minha cruz. Não é algo dissociado. Jesus morreu na cruz de Jesus Cristo. A cruz era minha. E nesse ponto ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, salvá-la-á. A primeira coisa para receber aquela vida que dissemos no início, eu sou a ressurreição e a vida, é perder a velha. É perder aquilo que era considerado vida, que no entanto não era vida. A primeira questão é, tome a sua cruz, a cruz é minha. Eu perco a minha vida ali. O primeiro passo para receber a vida de Cristo é perder a velha vida. E essa velha vida foi perdida com ele na cruz, conforme ele nos disse em João 12, 32 e 33, a respeito da sua morte. Um texto que quase todos conhecemos de cor, em que Jesus Cristo diz de quem era aquela cruz realmente. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte haveria de morrer. Jesus Cristo foi levantado da terra, levantado no madeiro, atraindo todos a si. Ou seja, a cruz em que estava Jesus Cristo era a cruz de cada um que foi atraído ali. Por isso, tome a sua cruz e siga-me. E ele dizia isso significando de que modo havia de morrer, crucificado. E por isso, em Romanos 6,6, como já sabemos, a palavra de Deus nos mostra que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Pediu ao Paulo para ler Romanos 6,6, ou citar. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Ou seja, para receber a nova vida, é necessário perder a velha. A velha foi perdida na sua cruz. A velha vida sua não é perdida na cruz de Jesus Cristo. Ela é perdida na sua cruz. Quando a cruz é somente de Jesus Cristo, a velha vida ainda está em você. Porque se a cruz não for sua, a velha vida não morreu. É necessário que aquela cruz seja sua. E quando ele diz que o nosso homem velho foi com ele crucificado, ou seja, a natureza dos filhos da desobediência, o filho da ira, o filho do juízo, esse foi crucificado juntamente com Cristo, na sua cruz, individual, a cruz de cada um. E nesse ponto a velha vida é perdida. E aí sim, há a possibilidade de entrar na nova vida. A ressurreição e a vida que é Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 5 e 6, que é a continuação do texto que nós iniciamos, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A velha vida foi perdida na minha cruz, na sua cruz, em Cristo, juntamente com ele. E nesse ponto, deu origem a uma nova vida, porque ele nos ressuscitou, o Pai nos ressuscitou juntamente com ele, juntamente com Cristo, e nos fez sentar com ele nas regiões celestes. E é disso que trata o Evangelho. É a perda da velha vida, ou a perda daquilo que havia, que não pode ser considerado vida, para dar origem à nova vida. E é o que nos fala Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência do Evangelho. E agora esse homem recebe uma nova vida. Por que falar tudo isso? Eu iniciei falando de regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria está inserida nisso, está inserida em Cristo. Vamos pegar o homem natural como exemplo. O que satisfaz o homem natural? Se nós formos analisar, é uma casa nova, é um carro novo, é um emprego novo, um salário novo, tudo sempre novo. Porque depois de um determinado momento, aquilo já não é mais novo, aquilo perde o atrativo. Está sempre em busca de algo que em algum momento vai deixar de ser novo. A novidade passa. O homem pode ter um carro do ano que vem já não é mais o carro do ano. E ele vai buscar o carro do ano. Ele quer uma casa, ele vai querer uma casa cada vez maior, ou uma casa até menor, querendo sempre algo novo, independente do tamanho e da qualidade. Sempre a necessidade da novidade. Por isso o homem nunca consegue preencher aquilo que está dentro dele, o vazio que é chamado o vazio do tamanho de Deus. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz. O homem natural se alegra com isso, com aquilo que é novo. Mas nada tem condições de satisfazê-lo. E a nova criatura, ou seja, aquele que foi regenerado, aquele que foi incluído na cruz, que morreu com Cristo na cruz e ressurgiu com ele, ele recebe algo novo. Ele recebe uma vida nova. Agora, qual a diferença? A velha criatura deseja sempre algo novo. Ela quer uma casa, um carro, que vão passar, que vão estar sob o efeito do tempo e deixarão de ser novos. E a nova criatura, ela recebe a vida de Cristo. E a vida de Cristo é eterna. A vida de Cristo, digamos por força de expressão, é chamada uma nova vida, mas é um termo que, se formos verificar ao pé da letra, é mal empregado. Porque a vida de Cristo não pode ser nova, porque ela é eterna. Ela não é eterna do momento que eu crio em diante. Ela é eterna muito antes de eu crer. A vida de Cristo sempre foi eterna. Jesus Cristo já existia. Ele existe. Ele é tudo. É exatamente aquilo que o mais próximo que podemos chegar. Ele é tudo. E a vida da nova criatura é nova no sentido porque acabamos de recebê-la. É como se tivéssemos uma linha do tempo. Se não haveria uma origem. A linha do tempo é eterna. A vida de Cristo está lá. E em determinado momento nós fomos inseridos ali, no momento da nossa regeneração. A nossa vida em Cristo é nova nesse sentido. Porque em um determinado ponto, uns mais adiante, outros mais atrás, fomos inseridos nessa vida. E aí sim, a nova vida que a nova criatura recebe não é nova no sentido daquilo, e é por isso que ela não envelhece. A nova vida da nova criatura ela é nova a cada dia, ela se renova a cada manhã. Porque exatamente o tempo não tem ação sobre ela, porque ela é eterna. E o homem natural depende da novidade. A nova vida da nova criatura não muda nunca, ela é sempre a mesma. Assim como é o próprio Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa a questão que iniciamos falando da alegria. E por que essa alegria? Se a vida é eterna, essa vida vai gerar alegria na minha vida. Verifiquemos o seguinte. Em Neemias 8, versículo 10, é um texto muito conhecido. E vamos tratar de uma parte dele especialmente. Neemias 8, 10. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu queria frisar essa parte final. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa força, a da nova criatura, aquele que tem essa eternidade, é a alegria do Senhor. A força motriz da nova criatura é a alegria do Senhor, é aquilo que a impulsiona. Por isso eu falei inicialmente, a característica da nova criatura é a alegria, porque é a alegria do Senhor que gera força na nova criatura. É essa alegria que nos faz andar. Vejamos como isso fica mais claro em Filipenses 4,13, um texto que muitos sabemos inclusive de cor, falando a respeito da nossa força. Aqui diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Em Filipenses 4,13, diz o seguinte, Paulo.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos fazer um pequeno exercício de lógica. A alegria do Senhor é a vossa força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. Como? Através da sua alegria. Se o Senhor não me der alegria, eu não tenho força para continuar. Vejamos o seguinte: se a alegria do Senhor é a nossa força, e eu sou onipotente no Senhor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu não tiver a alegria do Senhor, eu não posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se não houver alegria do Senhor em mim, eu não sou onipotente nele, frisando sempre nele, que é o tudo. Quando essa alegria do Senhor opera em mim, aí sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o combustível, é a alegria que vem do Senhor. Por isso, a nova criatura é o que Jesus Cristo falou, porque sem mim nada podeis fazer, em João 15,15. Porque é Ele que me fortalece através da sua alegria. A alegria do Senhor é o meu combustível. E o Senhor, Ele determinou que fizéssemos algumas obras. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, Deus preparou algumas boas obras para que andássemos nelas. Sem Cristo eu nada posso fazer. A alegria do Senhor é minha força, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A obra do Senhor é realizada através da alegria que vem dele. Aquilo que me move a realizar a obra do Senhor é a alegria. Porque sem essa alegria, a obra não é do Senhor. Fica característico. A obra, digamos, do religioso, do homem que busca o Senhor ao seu próprio modo, é uma obra penosa, é uma obra desgastante. A alegria que vem do Senhor, que fortalece a nova criatura, faz com que ele execute a obra do Senhor, por mais trabalhosa que ela seja, sem o desgaste. Com zelo, mas sem o desgaste, sem o fardo, sem o peso. A obra do Senhor é feita pela nova criatura com alegria. E isso não lhe é pesado. Por isso o Senhor coloca a cada um aquilo que ele sabe e aquilo que o Senhor dá para que ele faça. A quantidade certa em cada um, para aquilo que é necessário, o suficiente. E Jesus Cristo, quando dizia aos seus discípulos, dizia ao Pai, a respeito dos discípulos, que eles haveriam de executar uma obra, observe o que ele disse em João 17, versículo 13. João 17, 13. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. A minha alegria completa em si mesmos. Jesus Cristo, falando, eles têm que ter a minha alegria completa em si mesmos. As novas criaturas precisam ter a alegria completa em si mesmos. Por quê? Porque no versículo 18 ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A obra que haveria de ser executada por essas novas criaturas, pregando o Evangelho, ela tinha um pré-requisito: a minha alegria completa em si mesmos. A alegria do Senhor, que é a nossa força, e por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é ela que vai fazer com que a obra do Senhor seja executada, sem pesar, sem desânimo. E é o Senhor que nos fala sempre, um texto que nós até cantamos, em Isaías 41, 10, ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A minha força vem da alegria que o Senhor injeta em mim, através da vida de Cristo, daquilo que me preenche, daquilo que é o tudo. E quando a obra do Senhor é realizada da forma que o Senhor adequa que seja realizada, com a alegria que vem dele, o resultado é o que nós encontramos em Atos 13, de versículos 48 a 52. Atos 13, de 48 a 52. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província,
Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O moto propulsor dessa obra era a alegria. Após terem sido expulsos, terem sido levados a sair daquela região, eles estavam cheios de alegria. Algo incompatível com o nosso raciocínio lógico. Como pode? Alguns suscitaram mulheres devotas, e apesar disso eles estavam com alegria, porque essa alegria que era a força deles, essa alegria que os movia, e por isso não lhes era pesado pregar o Evangelho, não lhes era pesado padecer perseguição. Por isso que a alegria do Senhor é a minha força, é a sua força, uma vez que estamos em Cristo. Por isso a marca da nova criatura é a alegria, em tudo, na sua vida. Não é apenas na obra do Senhor, porque a vida da nova criatura não é segmentada, a obra do Senhor e vida secular. A vida da nova criatura é um todo. A nova criatura que murmura, ela envergonha a vida de Cristo que é nela. A nova criatura que reclama de tudo, ela envergonha a vida de Cristo que é nela. Perante as outras irmãs e irmãos e perante os ímpios que veem. Se isso é uma nova criatura, não quero ser isso jamais. Vou ser isso para ficar desse jeito? Então a alegria sempre faz parte da vida da nova criatura. É como se fosse uma bola de neve. A alegria que o Senhor coloca te move a fazer a sua obra. À medida que você faz a obra do Senhor, mais alegria vem. Não peço para que ninguém levante a mão, mas quantos aqui já pregaram o Evangelho durante algum tempo, ou às vezes até um momento para algum desconhecido, e você tem o retorno daquilo que é a palavra de Deus que nos garante, e você tem uma alegria tão grande, e tão grande com o retorno daquilo que é a palavra de Deus, e de repente você pensa, num momento que você está passando por diversas tribulações e diversas situações desfavoráveis, e você pensa assim, eu estou passando um momento tão complicado e sou tão alegre, e teoricamente eu nada tenho a ganhar com isso. O que vai fazer de diferença na minha vida isso? E às vezes eu comentava com a Raquel quando estávamos em algum momento mais confuso, digamos, por exemplo, na minha tese de mestrado, tivemos um momento complicado, e foi quando os nossos adolescentes creram na palavra, e saímos regozijando no Senhor. E aí eu falei, Raquel, tudo parece se fechar, que Raquel com problemas no trabalho, eu com problemas na minha tese, não conseguia receber os dados que eu precisava para terminar a minha tese, e a alegria tão grande, eu falava, engraçado, eu estou muito mais feliz do que se tivesse terminado a minha tese, e Raquel muito mais feliz do que se estivesse a paz no trabalho dela. E teoricamente, nada havia de ganho pessoal, porque a alegria é do Senhor. E essa alegria que movimenta a nova criatura. É essa alegria, digamos, a credencial da nova criatura. E o Senhor nos fala que essa alegria, ela tem que se manifestar. Mas, em primeiro lugar, nós vamos ver o que ele fala em Colossenses 3, versículos 3 e 4. Colossenses 3, versículos 3 e 4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Um detalhe, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morrestes na cruz, tome cada um a sua cruz, aquela cruz é minha, morrestes. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem vai se manifestar somos nós no futuro. Vós vos manifestareis com Ele em glória. Não é a vida que vai se manifestar no futuro, porque a vida já é para se manifestar agora. É interessante que não é a vida que vai se manifestar, a vida já é para estar manifesta, conforme nós cantamos. 2 Coríntios 4, que nós todos conhecemos, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. A vida de Jesus não se manifestará, ela se manifesta agora. É tempo presente, porque ela é eterna. E nós não vamos receber aquela vida, a promessa lá na frente. A vida já se manifesta agora. Ela se manifesta
através da alegria. Aquele que rejeita a alegria, que vem do Senhor, ele está rejeitando a vida de Cristo. Ele está rejeitando exatamente aquilo que o Senhor lhe deu. É a questão a alegria, é interessante observar, ela não é um pedido do Senhor, é uma ordenança. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E em vários textos, em Tessalonicenses, regozijai-vos sempre. Não é o Senhor te dando coisas para que você se alegre. É uma ordenança, regozije-se. A nova criatura que tem consciência do que ela recebeu, ela imediatamente se regozija. Lógico, existe um momento de tribulação que você pode ser abatido. Mas naquele momento, quando a palavra de Deus vem e te mostra o que você tem em Cristo, é o momento, agora é hora de eu me regozijar, porque eu posso me regozijar nisso. É imperativo. O Senhor não daria uma ordem que não fosse passível de ser cumprida. Ele falou, regozije-se sempre, porque é possível. Basta ver aquilo que o Senhor fez. Então, concluindo, uma nova criatura triste, deprimida, choramingando pelos cantos, é melhor repensar, porque está rejeitando a vida de Cristo que há nela, se é uma nova criatura. Pois há aqueles que se travestem de novas criaturas sem o ser. Então a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso somos onipotentes nele. Todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Amém, irmãos? Amém.